Então, continuando aqui com o Fade To. Então, eu cliquei no Fade To e aplicou uma opacidade. Beleza. Daí eu vou fazer o seguinte. Fade To, ok? Se eu der, aplicou de 1% aqui o Fade To. Se eu der um vírgula, tá? Eu posso adicionar o Waze ou adicionar direto o callback. Você pode pular as etapas aqui do Waze do callback, ok? Então, o Waze eu não vou colocar. Então, eu vou colocar direto o callback, que é uma função, ok? O que acontece aqui daí? Então, duração, opacidade, callback, que é a função. Tá, ok? Então, após um segundo, que ele vai demorar para aplicar essa opacidade tá, no elemento. Então, quando ele terminar esse um segundo, ele vem aqui e executa essa função. Após o término de um segundo, somente quando terminar o um segundo. Daí, no meio da função deu enter, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas as minhas tags P, tá ok? Ó, P de volta, ponto, e vou adicionar um fade to novamente, ok? Aí, ó, um fade to, só que agora vai demorar um segundo para aplicar uma opacidade de 100%, que é o 1, tá ok? Então, quando eu clicar, ele vai adicionar a opacidade e depois vai voltar a opacidade ao normal. Como isso? Então, ó, vamos salvar aí, vamos testar. Você ó, clicou, adicionou propriedade, ó, parece que ele pisca, tá vendo? Ó? Clicou, ó, sumiu e apareceu. Então, clicou, sumiu e apareceu. Beleza. Né? Então, esse é o callback. Quando eu clico, ele vai executar uma função, ao término de uma função, ele executa uma outra coisa, tá? Uma outra função. Ok? Então, aqui o que nós fizemos? Demos um segundo, uma opacidade para ele ficar com 10% somente, e após o término de um segundo e 10%, ele voltou ao 100% em um segundo. Tá ok? Esse então é o callback. Agora, por exemplo, se eu quisesse, por exemplo, aplicar um efeito, mas esse efeito só seria aplicado, por exemplo, para a primeira tag P ou a última tag P. A primeira e a última tag P são fáceis de se pegar, ok? Quando eu, por exemplo, eu quero, por exemplo, hide, mas funcionar somente no primeiro P, ok? Então vamos ver aqui, ó. Então vou voltar aqui, ó, lá em cima, pessoal. Vou voltar aqui em cima no primeiro document aqui que eu tenho, que é o efeito hide, ok? Então, o hide aqui agora, quando eu clicar no hide, ele vai funcionar somente no primeiro P, por exemplo. Então, aqui o P eu colocaria um pseudo-seletor, que existe aqui também no jQuery. Então, pseudo-seletores são aqueles que vêm com dois pontos, ok? São aqueles mesmos do CSS, por exemplo. Lembra quando nós vimos no CSS lá? Dois pontos, daí eu colocava hover. Lembra o hover do CSS? Aquele é um pseudo-seletor. Eu mostrei vários pseudo-seletores lá também. Aqui também tem eles, ok? Eu quero o primeiro. Então, P, dois pontos, first, tá? Então, first, o primeiro. Somente o primeiro. Quem que vai ser o primeiro? Primeiro P. Então, P, dois pontos, first. O primeiro P vai sumir. Somente o primeiro P agora. Então, vamos ver aqui. Opa, clicou, atualizei. Clicou no hide. Ó, somente o primeiro P sumiu. Ó, clicou em show. Só tem um P para aparecer, né? Então, ó, beleza, né? Então, isso é quando eu quero pegar somente o primeiro elemento, ok? O primeiro elemento P, tá? Então, porque ele está sendo aplicado para o seu seletor ao P, ok? Se eu quiser pegar o último, pessoal, vocês podem copiar, colar para baixo, fazer um outro, né? Eu vou fazer aqui mesmo, ok? Last, ok? Então, last é o último elemento. Então, P, dois pontos last, P, seu seletor last. Então, o último elemento P, tá ok? Será que vai o último elemento P que vai sumir agora. Então, parágrafo 3. Né? Então, quando eu clicar aqui, o parágrafo 3 irá sumir. Então, hide. Ó, o 3 sumiu, show. O 3 apareceu. Parágrafo 3, né? Então, o último elemento. Tem para pegar o do meio? Não, não tem para pegar do meio aqui, por exemplo, sei lá, center. Não existe, tá ok? Então, vocês vêm aqui colocar center. E vim aqui testar. Ó. Clicou, ó, nada acontece, tá? Não existe esse pseudo seletor. Como é que eu faria então, professor, para pegar um elemento do meio? Bom, aí que entra o caso. Para pegar os elementos, eu teria que ter a ordem dos elementos, tá? Porque os elementos são armazenados em DOM. Acho que eu falei isso lá no JavaScript.
que o primeiro elemento que ele acha na página, por exemplo, o primeiro elemento P que ele achou na página é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 3, então é o terceiro elemento P. Então, só que ele começa a contar a partir do 0. Então esse é o elemento P0, elemento P1, elemento P2. Mesma coisa com o button. Esse é o primeiro button que ele achou. Então esse é o button 0, o segundo é o button 1, o terceiro é o button 2, button 3, 4, 5, 6. Então ele vai armazenando isso aí na tela. Então o JavaScript armazena isso aí em DOM, ok? E daí como é que nós fazemos para pegar? Aqui nesse caso eu sei que o segundo parágrafo é o elemento 1, porque ele começa em 0. Então 0, 1 é o segundo. Tá ok? Então isso aqui varia bastante. Por exemplo, não tem como se eu quiser, por exemplo, quadrilhar ele, por exemplo, se eu tivesse assim, ó, assim, eu teria que fazer uma pequena programaçãozinha. Então eu tenho lá parágrafo 1, 2, 3 e 4. Eu tenho 4 parágrafos. Eu quero pegar, por exemplo, o primeiro e o terceiro. Eu quero pegar o primeiro parágrafo e o terceiro. Tem como? Tem. Eu quero pegar, por exemplo, o segundo parágrafo e o quarto. Tem como? Tem. Quer pegar somente o último parágrafo? Tem como? Primeiro. Também. Quer pegar só os dois do meio? Bom, daí você teria que saber quantos elementos tem, contar os elementos, ok? Tem como contar? Tem, tá? Eu vou mostrar como contar isso aí também, tá? Vamos contar os elementos que existem na tela, tá? E aplicar em determinados elementos, ok? Por exemplo, aqui eu quero aplicar, por exemplo, ao elemento do meio, tá? Deixa eu voltar aqui. Depois nós vamos entrar nisso aí, tá? Como pegar vários elementos, somente os elementos ímpares, somente os elementos pares e assim por diante. Aqui eu quero pegar o segundo elemento. Então existem várias formas. Eu vou mostrar aqui uma que é bem legal, que é quando eu quero pegar, que é o EQ. Ok? EQ, ponto. EQ, qual que você vai pegar? Agora você tem que formar qual elemento P você quer, começando em 0. Então se eu começar em 0 aqui, ó, é o primeiro P. Ó. Então se eu vir aqui atualizar, clicar, ó, o primeiro P sumiu. Show? Então só o primeiro P. Então o EQ ele pega a ordem dos elementos. Qual que é o primeiro P? O EQ está falando. Qual que você vai pegar? Qual P que você vai pegar? O primeiro, que é o 0. Se eu quiser pegar o segundo, é o 1. Então o parágrafo 2 aqui é 1. Então se eu atualizar e clicar, saiu do meio. Ok? Se eu quiser o terceiro elemento, é o 2. Né? Que ele começa em 0, então é o 2, o terceiro. Ok? E assim nós conseguimos pegar os elementos. Agora, lembro do for que eu expliquei lá no JavaScript? Aqui eu posso fazer isso também, tá? E se eu quiser pegar todos? Bom, se quiser pegar todos, é rápido, né? Quer pegar todos, pronto, só isso. Pega todos, né? Só elemento P, todos os P que ele achou na tela. Ok? Agora, se eu quiser pegar um elemento separado do outro, também dá para pegar, ok? Nós vamos vendo essas coisinhas mais para frente daí. Ok? Então, fica aí, ó. Show, hide, hide, show, né? Que é o último elemento que eles peguei aqui pelo EQ, ok? Ah, eu quero pegar somente os elementos pares, os elementos ímpares, né? E assim por diante. Eu poderia fazer assim, ó, já que... Opa, já vou mostrar aqui. Vou adicionar mais um elemento, só para nós ficar com 4 elementos aí. Para ficar mais visível, mais legal esse cara aí. Então eu tenho 4 elementos. Agora 4 parágrafos. Então quando eu clicar, vai pegar o terceiro parágrafo aqui, ó. Ok? Daí vou vir aqui, EQ, aqui tem o EQ, ó. Então eu vou tirar o EQ. Ó, se eu tirar o EQ, dá um hide, são todos os P. Show, beleza. Aí, ó. E aqui eu vou fazer o seguinte, se eu quiser pegar os números pares ou ímpares, tá? Então existe o PCO seletor chamado even, tá ok? Que ele pega os elementos ímpares, tá? Se eu não me engano é o ímpares ou pares, não me engano. Não lembro mais. Deixa eu clicar aqui, eu já vou... os ímpares, tá? Então tá certo, os elementos ímpares. Ok, não, que elemento ímpar? Eu estou bloqueando. Esse é o 0, 1, 2, 3. Então o 0 e o 2 sumiu. Então ele pega os elementos pares, tá? Não ímpares. Ok? Por que ele pega os elementos pares, sendo que ele sumiu o parágrafo 1 e o 3? Né? Se eu clicar aqui, ele sumiu o parágrafo 1 e o 3. Só que na contagem, o parágrafo 1 é 0, o parágrafo 2 é 1, o parágrafo 3 é 2 e o parágrafo 4 é 3.
tá? Na contagem ele é assim. Então, quando eu clico, ele está assumindo os elementos pares e não ímpares. Ó. Legal, né? Então, quando eu clico, elementos pares, even pares, tá? Então, não é ímpar, não, é pares. E os ímpares? Então, os ímpares é o ODD, tá? Você me confundindo com um com o outro, mas é só... Ó. Então, agora os elementos ímpares. Agora sim os elementos ímpares. Ó. Clicou, sumiu os elementos ímpares. Bem legal isso aqui para você fazer um quadrilhamento de uma tabela, né? Por exemplo, eu quero aplicar um CSS somente os elementos pares de uma tabela. Quero aplicar somente o jQuery somente os elementos ímpares de uma tabela. Por exemplo, o CSS de cor, né? Para ele aplicar cor e assim por diante. Tá ok, pessoal? Então tem bastante coisa de jQuery, mas nós vamos fazer bastante efeito no jQuery. Vocês vão ver que muita coisa que vocês pegariam, que muita gente pega por biblioteca de jQuery, né? Para fazer esses efeitos, eu não vou pegar a biblioteca, né? Vamos desenvolver aqui nossos próprios caras, tá? Aqueles efeitos de quando eu clico, eu subir a página, quando eu clico a página ser arrastada para a esquerda, para a direita e assim por diante. Tá ok? Qualquer dúvida, posta no fórum, manda um e-mail. Até as próximas videoaulas, então.